Boa noite, boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas, com a participação especial da Casa Frida, aqui nessa noite linda, se despedindo do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que traz para a gente as diversas formas de amar, do amor, das idas e vindas, do envelhecimento, da finitude, das perdas, do luto, de como lidar com todo esse processo maravilhoso. Queria agradecer vocês por toda essa travessia que nós fizemos dentro desse romance maravilhoso que mexe tanto com a gente, porque a gente se identifica muito com o processo, porque a vida, o tempo tem um sentido completamente diferente no processo, no que ele traz para a gente, na forma como ele escreve, e que, de repente, né, uma pessoa com 70 e poucos anos, 2 meses na vida de uma pessoa com essa idade significam quase 20 anos dentro da perspectiva dele do que na vida de um adolescente. E como o tempo é importante, e como a gente tem que correr atrás daquilo que faz sentido para a gente, porque de repente o tempo passa, se esvai pelas mãos, e a gente não fez aquilo que a gente queria ter feito, e a gente fica com hiato, com vazio, e essa coisa maravilhosa dessa descoberta, dessa Firmina Daza, que quando o marido morre, ela percebe que ela não tem identidade, né? Que apesar de ela ter sido muito feliz com o processo nesse casamento, ela não sabe, ela se perde dela mesma. Ela tem que reconstituir toda a história. Ela se pega, a gente vê uma Firmina Daza toda, que a gente acompanha toda social, num contexto social todo, né, pomposo, é uma mulher que bebe, que fuma, que fala palavrão, que vai para a cozinha, que inventa pratos e que ressignifica completamente a vida, e ela se dá conta de que aquela mulher é ela, né? Essa liberdade de poder ser aquilo que verdadeiramente nós somos, e que é tão difícil descobrir, né? E lidar com a perda, né? Todas as passagens em que ela começa a incinerar as coisas do marido, e através e a Carla está aqui para falar isso para a gente, para comentar esse tipo de luto, né? Cada um tem uma forma de elaborar o luto, e ela tenta incinerar isso dela, ela tenta apagar a dor, ela tenta tirar isso da vida dela, e, de repente, ela consegue, né, identificar um Florentino Ariza de uma forma completamente adulta, diferente. Acabou aquele menino, né, que era filho da Trânsito Ariza e que não tinha ideias próprias e só se sustentava em cima desse amor. Ela conhece um Florentino em que começa a filosofar, a falar sobre a vida e a fazer com que a vida dela faça sentido através do que as cartas que ele escreve. E quanto é importante a literatura na vida da gente, né? Essa coisa do escrevinhador, das passagens, daquilo que a gente se identifica. Eu estou muito emocionada e acho que a gente tem que brindar a vida. E vou falar de novo, que eu acho que a vida quer viver, independente do tempo que a gente se encontre, do momento que a gente se encontre, eu acho que sempre é tempo dessa coisa de a gente correr atrás, de respirar, de morder esse pedacinho que resta para a gente, independente da idade que a gente tem. A gente se dá conta da menina que é como é que ela chama? América Vicunha. Era uma menina velha, velha. Ela se identifica com ele velho, e é tão difícil para a gente, né, ver essa figura dele ficar tirando a roupa e ficar desejando cada pedacinho do corpo dela como se fosse um jardim de infância. E ele brinca, né, ele é muito corajoso em brincar com essa forma de desejo, ao mesmo tempo em que ele traz a Firmina Daza envelhecida, com aquele corpo todo decrépito, com aquelas costelas de fora, com o seio caído, com a perda do turgor da pele, com o cheiro de azedo da velhice. Eu falei, meu Deus! E como ele acha beleza nesse processo, né? E como ele consegue se amar de uma forma grandiosa, né? E é muito bonito isso, gente. Eu queria agradecer você. Estou com dor no coração de ter terminado esse romance. E estou feliz de poder ter atravessado essa história com vocês, com tanta coisa boa, com tanta troca, com tanta alegria.
Enfim, a gente tem que celebrar a vida de alguma forma, e ele traz isso nesse romance, eu acho que a gente tem que passar isso para frente. Então, eu quero passar a palavra para a Carla, boa noite, bem-vindas todas vocês, feliz de estar com vocês, Denil está aqui, Maria Augusta, Ana Daino, a Leila aqui querida, Ana Cristina aqui com a gente, fez falta, enfim, muito gostoso estar com vocês, Catarina também querida, bem-vindas vocês, nossa, eu estou triste aqui um pouquinho, mas estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês. Carla, a palavra é sua agora, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Estamos aqui num clima de despedida do livro, é sempre um luto também finalizar um livro, a gente acaba se apegando, vira nossa companhia, ainda mais com essa capa tão linda dessa rosa, né? E a versão que eu tenho, ele é macio, ele é até um pouco felpudo, é quase algo sensorial segurar o livro nas mãos, né? E é uma despedida quando a gente finaliza, né? E esse livro volta para a prateleira, ou então a gente doa, ou a gente presenteia alguém, mas quanta vida tem nessa história, né? Acho que é um livro, uma história que ele fala tanto de morte, e aqui a gente se dá conta como a vida está entrelaçada, né? Como o tempo todo ele está se referindo à vida. E essa frase final, é que até no filme ele repete, né? Que a vida é que não tem limites, né? Pensando nessa travessia pelo rio, desse ir e vir tantas vezes, e assim que vai ficar para sempre, né? O quanto a gente fica num ciclo de idas e vindas, e refaz tantas vezes a mesma travessia, mas de formas completamente diferentes, né, do que a gente fez a primeira vez. E acho que essa é a riqueza, né, da literatura, e é interessante porque pensando para o lado da psicanálise, como a psicanálise bebe na fonte da literatura dos poetas para tentar entender o humano, né? E eu acho que o Gabriel Garcia Marques ele traz todas essas ambivalências, né? Principalmente com essa história da América Vicunha, que é a mais pesada, a mais difícil de acompanhar, é muito dolorido assim ver a forma, né, de uma menina tão jovem e que ela decide, enfim, não viver mais, né, se ela não tem esse amor. É muito duro acompanhar esse momento da história. E puxando um pouco para o meu lado do luto, né, do tema de estudo da Casa Frida, que a gente tem todo o envolvimento com esse tema, é curioso como esse comecinho desse trecho final, que a gente vai acompanhando a Firmina vivendo o luto do Dr. Juvenal, e tem uma frase que me chamou muita atenção, está logo bem no começo, que eu vou ler para vocês, é bem curto, está escrito assim: certa vez ele dissera algo que ela não podia conceber. Os amputados sentem dores, cãibras, cócegas na perna que não tem mais. Assim se sentia ela sem ele, sentindo que ele estava onde não mais se encontrava. Então, assim, numa frase tão curta como essa, a gente pode pensar que tem uma teoria enorme do luto para a psicanálise, né? Eu acho interessante a gente pensar, porque para o Freud, quando ele vai se enveredar para entender o luto, por que é tão dolorido se perder alguém, ele diz que, inicialmente, é uma dor tão grande psíquica que é quase como uma dor no corpo que a gente sente, né? E, de alguma forma, é como se a gente tivesse sido amputado de algo, porque a gente não espera perder essa pessoa ou alguém tão importante na nossa vida, né? Assim, tão de repente. E o efeito que essa dor vai ocasionando é muito parecido da forma que ele descreve aqui, né? Porque você continua sentindo uma dor num lugar onde não existe mais, né? Tanto que a Firmina se pergunta depois quem é que estava mais vivo, se era o morto, o doutor Juvenal, ou ela, que é como se fosse um zumbi, né? Ela estava viva, um morto-vivo, né? Assim, que é um pouco que a Cláudia trouxe dessa perda inicial de identidade, né? O quanto a gente também se constitui a partir do outro, nesse vínculo, né? Nessa história do amor, da construção, e um casal que estava junto há mais de 50 anos, né? E aí depois, dentro da teoria da psicanálise, a forma que você vai elaborando o luto é poder reinvestir
em outros objetos essa energia, esse vínculo. E é um pouco o lugar que o Florentino ocupa aqui na história da vida da Firmina. No caso, é mais um outro amor que ela vai viver, mas que poderia ser qualquer outro tipo de coisa na vida dela que a motivasse. Poderia ser um clube de leitura, poderia ser um grupo de amigas, mas algo que voltasse a trazer vida para ela, tirasse ela desse estado zumbi, né, meio morta-viva. E aí que o luto começa a ser trabalhado, né? Quando você começa criar uma outra identidade também para você, sem aquela pessoa que era tão importante para você na sua vida, né? Claro que isso leva muito tempo, isso depende da história de cada um. E aqui a Firmina, acho que no caso dela, ela fica até um pouco desconcertada, né? Porque ela vai embarcar nessa viagem no navio, um ano depois da morte, ela tinha toda uma questão com os protocolos da sociedade, como ela ia se apresentar, mas que, mesmo assim, esse amor consegue fazer uma nova conexão e esse casal se reencontrar de uma forma completamente diferente daquele passado, né? Então, achei muito bonito, assim, como ele conseguiu resumir em uma frase essa sensação, né, de quando a gente perde alguém tão importante que a gente ama tanto, como se nós, de alguma forma, tivesse sido amputado de algo, né? Alguma coisa que a gente se perdeu, quase que um membro do corpo tão essencial, que a gente estava tão acostumada a conviver. E é isso, como é que eu vou viver sem uma perna agora, né? Então, é quase uma adaptação muito sofrida, né? De pensar como esse processo ele é único de cada um, que não existe um padrão, né? E aí tem essa conexão do Florentino com a Firmina, e ele também vai aparecendo como um novo homem, né? Como o amor aqui na história que o Gabriel traz, ele tem essa capacidade de renovação, de renascimento, de uma nova descoberta. Então, pensando até de uma forma mais desse olhar, né, narcísico para cada um, os personagens também vão se desvencilhando de algumas amarras, né? Quando a Firmina diz para a filha Ofélia, olha, eu fui controlada a minha vida inteira, quando lá atrás a gente era jovem demais para viver, agora a gente é velho demais, que história é essa? Então aí tem uma mudança ali no funcionamento dela, né? Parece que pela primeira vez ela rompe, né, com esses ideais do que os outros dizem para ela fazer, né? Como essa filha que era tão parecida com a avó, né? Que vai sendo passado transgeracionalmente, né? Entre mãe e filha, enfim, avós. E achei muito bonito ver como ela consegue se libertar, né, para viver esse amor numa idade em que não se espera tanta coisa, como ele escreve, né? E, na verdade, a gente está ali acompanhando, né, o início de uma história, né? E aí a gente não sabe o que seria esse rio, essas idas e vindas, né? Pode pensar em muitas metáforas do que significaria isso. Mas queria deixar também para vocês escutar o que mexeu com vocês, da história. E também estou aqui me despedindo, com o coração aqui, assim, né? Com dor no coração, porque é quase revisitar um amigo quando você relê um livro. E como foi totalmente diferente esse final também para mim, eu fui grifando outras partes que na primeira leitura passou um pouco batido, né? Como é bom reler, e de repente, acho que daqui a um tempo, se for ler pela terceira ou quarta vez, vai ser diferente também de novo, como a vida, né? A gente vai circulando pelos mesmos caminhos de formas completamente diferentes, né? Então é isso que eu queria começar aqui, a nossa conversa, e queria escutar vocês também, o que foi reverberando aqui na leitura de cada uma. Obrigada, Carla, obrigada pela presença, obrigada pela fala. Essa coisa me tocou muito também a Ofélia, né, a filha, né? Quando ela fala, vai a merda, ela fala, chega, me enchi, né? Eu vou fazer, eu fui controlada a vida inteira e agora ela proíbe, ela fica tão incisiva nesse processo que ela proíbe a filha de entrar na casa. Ela jura que essa filha não vai entrar e não permite que a filha entre, né? E o filho, que pensando também a história do filho em relação aos pais,
que achando que o Florentino ia fazer companhia para a mãe, e quando ele percebe que ele vai embarcar junto na viagem no Rio, ele fica estarrecido. Quem salva é a nora dela, né? Que fala, escuta, você também? Ele fala, eu também, né? Porque não tem como se descolar desse preconceito. É impressionante como ele traz isso, né? E como soa tão pesado o lance da América Vicunha também. Que a gente olha para o romance da América Vicunha e fala assim, meu, o cara é um pedófilo, como é que o cara vai pegar uma menina que ele era tutor e que ele vai lá, né, e mantém uma relação com ela absurda, amava a menina era alucinada por ele, a ponto dela poder tirar a própria vida. O tanto que ele era envolvente. Mas o que mais me impressiona é o amadurecimento do casal nesse último capítulo, né? Que é através da morte, através da percepção da finitude, que a coisa vai acabar, porque até então ele não tinha essa noção. Quando ele é jogado na cama com a perna, que ele torce o pé, e ele tem que entender que aquele processo, que ele não poderia cair nunca, né? E que ele é frágil naquilo, e que é obrigado a ressignificar todo o processo em relação à própria vida. E aí ela sente falta dele, né? Que ela percebe o quanto ele era importante. E como ela lê ele e como ele se apresenta de forma diferente através das cartas. É lindo, gente. Também estou aqui com dor no coração, e, puxa vida, também não é só pelo romance, mas por poder partilhar isso com vocês. Cada um de vocês entra, né, na nossa memória poética, cada fala de vocês, cada olhar, cada presença, cada... Nossa, é muito gostoso. Eu estou triste de ter que sair do processo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Leila, boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus, Pois é, vamos vou ter chorar que aqui. sair, né, do Gabriel, maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. Eu vou contar para vocês um pouquinho a história do meu livro. Eu quero que vocês vejam aqui como ele é velhinho. É E lindo. como esse livro eu ganhei de presente. Eu já tinha lido alguns outros do Gabriel, mas a gente entrou numa brincadeira entre amigos, e era uma brincadeira assim. Você tinha aquelas brincadeiras, né? Você tinha de dizer, eu quero, em relação a uma proposta lá de querer um livro, e você tinha que se dispor a doar um livro, mas não podia ser um livro novo. Teria que ser um livro já usado, velho, né? E você teria tanto que receber o livro, qualquer que fosse dado para você, que era um livro já usado, e você também iria doar um. E então eu recebi de uma amiga, essa amiga é uma colega de trabalho, e, nossa, eu fiquei fascinada, né? Eu li de imediato, e tanto que o livro está velhinho, ele já tem páginas, né, que estão coladas, né? Ele foi meio... Então, foi assim, um presente magnífico. Então, esse meu livro, eu tenho um carinho especial. Eu poderia ter comprado um novo, né? Mas não compro um novo de jeito nenhum. Esse daqui, ele tem um significado muito especial. Então, foi muito bom, né? Além de tudo. Quando eu li da primeira vez, eu li também, emprestei para uma amiga que não tinha lido, ela tinha acabado de ler Pantaleão e as Visitadoras, que é assim, hilário, né? Então, nós acabamos trocando e, e discutindo algumas coisas. Então, foi muito bom, né, voltar agora e ler aqui em grupo, e essas discussões, e sempre essas percepções muito atentas, né, e que às vezes coincidem com as suas, mas muitas vezes também te apontam aspectos que você não notou. Isso eu acho sempre muito enriquecedor, isso é uma coisa mágica, né? Mas, enfim, para a gente comentar, para comentar esse final é muito denso, né? E para mim fica algo assim, tem uma mudança, né, nos personagens, uma mudança bastante importante neste final, porém, né,
eu acho que assim, alguns personagens, né, continuam com um traço que é muito marcante, né? E muito, eu diria que assim, a pessoa mais resistente à mudança, né? É a Firmina, né? E ela se mantém assim, apesar das coisas, né? Que eu concordo que ela ela entra de cabeça aí no processo de luto, né? E eu fico pensando, quem diria que a Firmina era uma acumuladora? Quando descreve aquela casa, né? Que é cheia de traste comprado em viagem, né? E coisas caras, e um casaco de pele jogado não sei aonde, não tinha lugar para esvaziar, tinha que jogar para estrebaria, não sei para onde o mundo que eram coisas para serem mostradas uma vez só, né? Porque eram objetos de luxo, né? Então, é uma coisa... E aparentemente era ela que fazia essas compras, né? O interessante sendo ela uma mulher tão austera, sempre com tudo, aí mostra, né, que ela também se viu muito estimulada a posar para essa sociedade, que é uma sociedade bem hipócrita, né? Uma sociedade muito preconceituosa e uma... Ele usa num trecho lá uma palavra tão engraçada, ele fala aristocracia desencontrada ou aristocracia desajeitada, porque ninguém ali é aristocrata, mas eles têm que posar né? Então, essas viagens e exibir esses artefatos de luxo. Mas, assim, eu jamais imaginaria que essa casa fosse entulhada, né? Você imagina uma casa onde se exibissem objetos bonitos e tal. Mas o livro tem esse trecho que nós terminamos de ler e que culmina aqui, né, no final, ele tem algumas coisas muito interessantes, né? Principalmente o Florentino se decide também escrever novamente. Tem um trecho que eu acho... Ele está pensando como escrever. E ele sabia que escrever para ela do mesmo jeito do passado não ia rolar, e sabia desse perfil muito irritadiço, né? E que, dependendo se ele errasse na mão, estava perdida, empreitada. Então, ele está pensando, mas tem um trecho assim que é muito bonito. Página 362, penúltimo parágrafo, o finzinho. Então, como é que tinha que ser, né? Tinha que ser uma ilusão desatinada, capaz de lhe dar coragem de jogar no lixo os preconceitos de uma classe que não tinha sido a sua original, mas acabara por ser mais do que de outra qualquer. Tinha que ensiná-la a pensar no amor como um estado de graça, que não era meio para nada, e sim origem e fim em si mesmo. É maravilhoso isso, né? Quer dizer, não tem história, não tem coisa nenhuma. Bom, eu acho também, eu anotei aqui também essa parte na página 377, quando, por fim, né, ele entra na casa e eles vão, né, para a sala para conversar, porque da primeira vez ele é assolado, mas como ele sofre com os sintomas, né? Que ansiedade que ele tem. Da ideia que ele vai ter uma disenteria que ele não aguenta e ele tem que sair porque ele passa mal. Ela não entende porque ela estava lá, ela ia recebê-lo de bom grado, manda as empregadas trazerem café, chá, não sei o quê, mas ele sai desesperado, né? Mas marca o encontro, aí ele volta impecável. Aí, quando eles se reúnem, é fantástico isso também. Estavam ambos intimidados.
ele nem ela ousavam abordar. Não, estavam ambos intimidados, sem entender o que faziam tão longe da juventude, na varanda enxadrezada de uma casa de ninguém, que ainda recendia a flores de cemitério. Pela primeira vez, achavam-se diante um do outro a tão curta distância e com tempo bastante de se verem com serenidade depois de meio século. E ambos se haviam visto tal como eram, dois anciãos espreitados pela morte, sem nada em comum, além da lembrança de um passado efêmero que já não era deles, mas de dois jovens desaparecidos que podiam ser seus netos. Ela achou que ele ia convencer-se, afinal, da irrealidade do seu sonho e que o redimiria da impertinência. Porém, não é isso que acontece, né? Ao contrário disso, eles começam, né, a ter essas conversas todas as terças, e a coisa mais curiosa, a coisa que é incrível, é um xadrez, porque ela continua, apesar dela ser muito cortês, ela conversar e ela recebê-lo bem, né? Ele sabe que qualquer jogada em falso poderia fazer voltar tudo para trás, né? Então, eu sei que tem um dia que ele fala, eu sei que ele usa qualquer coisa, qualquer termo, né, mais antigo, ela já se ressente, ela já se faz, se mostra contrariada, e aí ele toca contornar, né? Bem, até que essas coisas vão adiante, e é muito bonito também essa parte, né? Nesse ponto da história já tem a cumplicidade, o filho e a nora, né? Essa nora é uma nora muito aliada, muito cúmplice, né? E assim, ele joga nessa pseudo-aristocracia todos esses defeitos, esse ranço, né? E ele, ao contrário, o Gabriel, né? Ele aponta exatamente, né, nessa população mais simples, as qualidades, né, da espontaneidade e do enfrentamento de determinadas questões, inclusive do preconceito, né? E, bom, eles estão conversando, e aí, num dado, né? Então, uma tarde, enquanto tomava sua infusão, aí também é engraçado, né? Como é que ele escreve, de folhas universais, aquele chá com milhões de folhas misturadas, olhou para o pântano do quintal, a Fermina, onde não tornaria a brotar a árvore da sua desventura, porque ela fez aquela devassa, né? Queimou tudo quanto era coisa, além de cortar a árvore, né, de onde o marido caiu, a mangueira, e o louro ela deu para não sei quem lá, o louro vivo, né? Deu o louro, quer dizer, ela foi até que ela começou a ter espaço, né, e poder se reconhecer dentro desse espaço, que era mais despojado, mais ou menos como a casa de infância. E aí ela diz o seguinte: o que eu gostaria de fazer, né, estão os quatro reunidos, era me soltar dessa casa. Olha que fantástico! Andando em linha reta, reta, e não voltar nunca mais, disse. Vá no navio, disse Florentino Ariza, né? Aí ela olhou pensativa. Pois olhe que podia ser, disse. Mas, enfim, neste momento, o filho e a nora ouviram encantados. Como a Cláudia disse, né? Eles estavam ainda vendo o Florentino como um amigo, não como um namorado, né? Um amigo, e que ela tinha, inclusive, contado que ele era um amigo desde a infância. Ela inventa um monte de histórias, inclusive, para protegê-lo, né? Que ela tinha aprendido a bordar
com a transitoria, ela inventa histórias e mais histórias, né? Bem, e aí tem a parte, e a história vai adiante até que eles se colocam no barco, né? No navio. Esse trajeto também é uma coisa fantástica, né? Gente, que coisa fantástica! Esse rio, e que também já não é o rio que se esperava, né? Onde se veriam os peixes boi amamentando e cantando, né? Com aquele canto característico, os jacarés, né? Na beirada, os periquitos, as revoadas, a mata, estava tudo devastado, né? Devastado. E esse rio, ele sempre coloca, né, os mortos boiando nesse rio, né, o tempo inteiro, desde o início, né, dos relatos, né? E acho que bem, tem toda essa parte da interação deles, que é uma coisa muito difícil, né? Novamente, esse passo a passo, onde ela vai se deixando cativar, né? Onde ela vai se deixando aproximar, mas, ao mesmo tempo, dá um pouco a ideia de início que ela é aquela que não se dá muito conta, né? Ela joga mais com o tempo do que ele, como se o tempo fosse eterno, né? Ele não. Para ele é muito claro que as coisas têm que acontecer, a temporalidade é algo importante, né? Tanto que ele se desespera quando fica doente e tem que ficar acamado por conta disso. Mas até que, enfim, eles conseguem, né, se relacionar em várias etapas, e tudo isso é muito bonito conforme vai acontecendo, né? E aí tem um novo cúmplice, que é esse capitão, né? Esse capitão é um novo cúmplice, e aí detalhe para essa amante do capitão, que entra no meio do caminho e fala assim, o capitão é descrito como um homem enorme, né? Um loiro enorme, com aquela roupa impecável. E aí a moça que entra é maior que ele ainda, de uma beleza descomunal, né? Você fala, nossa, é uma mulher gigante que entra aí no caminho, né? E a coisa vai, mas eles têm que armar, né, um certo argumento para conseguirem ficar juntos, né, na medida que já está voltando aí, ó, o navio já está voltando, né? E ela não quer voltar, e esse voltar que fica equivalente à morte, né? Porque esse voltar, eu diria assim, é voltar para quê? Para aquelas convenções, para uma vida que parece que seria impossível de ser genuína. Genuína, eu diria, em sintonia com os afetos deles, né? Enfim, e que eles parecem, né? Pelo menos é o que eles concluem. Ela conclui primeiro que, enfim, voltar seria a morte, seria o equivalente à morte. E aí existe essa tramóia, né, que se trava ali, como ele é dono da companhia, ele diz ao capitão para declarar, né, que está em estado de quarentena e põe a bandeira amarela, e, enfim, as coisas continuam serenamente até a chegada, né? Só que na chegada, a volta da realidade é um tranco, né? Porque a vigilância sanitária exige, então, documentos, exige que esse navio fique ali. É engraçado essa virada do capitão, né, que começa, a partir disso, ser grosseiro, tá de barba crescida, falar palavrão, né, à torto à direito, está desesperado porque ele acha que ele será julgado, né, por conta disso. Até que há essa solução, né?
onde ele decide que o navio vai ficar andando, que vão voltar, né? A Firmina Daza reconhece nele aquela voz iluminada pelo Espírito Santo, isso é muito legal, né? E perguntou, né, se ele está dizendo isso a sério. Ele diz: desde que nasci, disse Florentino Ariza, não disse uma única coisa que não fosse a sério. O comandante olhou Firmina Daza e viu em suas pestanas os primeiros lampejos de um orvalho de inverno. Depois olhou Florentino Ariza, seu domínio invencível, seu amor impávido, e se assustou com a suspeita tardia de que é a vida, mais que a morte, a que não tem limites. E aí ele pergunta: e até quando acredita o senhor que podemos continuar nesse ir e vir do caralho? Perguntou, porque ele já está desbocado, né? Aí Florentino Ariza tinha a resposta preparada, havia 53 anos, 7 meses e 11 dias, com as respectivas noites. Toda a vida, disse. Enfim, ele termina magistralmente, né, com uma ficção, né? Ele termina com uma ficção, porque aí você fica pensando, bom, como poderia ser possível, né, esse navio aí fica andando para lá e para cá, porque ali tem autoridades que vão cobrar, tem a questão da quarentena, mas termina assim, bom, e daí, né? E daí? Termina magicamente. Então, é fantástico tudo isso, né? Maravilhoso. Nossa, Leila, esse lance de você falar que ela era acumuladora, e ela guardava as coisas, na verdade. Nossa! Ela escondia a desordem, né? Escondia desordem, sim, Ela tirava as acumuladora. coisas de um lugar e colocava no outro lugar. Tamanho vazio da vida dela. Ela ia comprando as coisas, não sabia por que comprava. Ela não conseguia doar, ela incinerava as coisas, né? Ela tinha um distanciamento da existência dela. Ela vivia, de fato, para o Juvenal, né? Na verdade. Sim. E ela tinha essa coisa de assumir esse posto da primeira-dama, que ela nem sabia de direito o que era, né? E assim, e esse Diego Samaritano, que é esse comandante do Nossa, fantástico. figura, gente. E ele chama a namorada dele de Emergúmera, né? Que ela, Vergonha. eles começam a dançar e a ter uma Um vida bolero, né? não despojada, diferente. E ela morre porque ela não consegue voltar para a realidade, porque quando eles atracam, ela percebe que tem pessoas que conhecem ela e ela não quer ter imagem Não dela. quer ser reconhecida, Não, né? não quer. E ela E, morre. E tem a civilização do espetáculo já ali, porque tem o sim, jornal que vai criando as fake news também, né? A isso, desmoralização exato. pública A mídia através do... dela, que no Sim, final das contas a gente acha que não teve nada, mas no final parece que teve, porque ela deixa de sim, frequentar a casa dela, enfim. sim. E ela vai É, lá. É impressionante, né? interessante que ela, junto a essa sociedade, ela é igualmente moralista, né? Porque o fato dessa amiga não frequentar mais a casa acaba confirmando para ela que era tudo verdadeiro, que essa amiga tinha sido mesmo amante, sendo que, enfim, isso não era verdade, né? Mas ela, quando ela fala para a filha, né, dizer, né, o que ela estava pensando, ela é muito dura com a filha, né, e ela se posiciona de uma forma muito diferente, né, mas é como se lá ela soubesse que ela não tinha força suficiente exatamente para poder, enfim, ser ela mesma, vamos dizer isso por falta de algo melhor, não é? Enfim, eles resolvem isso, né? De ir navegando pelo rio
ida e volta, né? Toda Pensando uma vida. toda uma vida. Fantástico, eu acho que é um fim maravilhoso, mágico, né? Tá E aqui é interessante pensar Ah, também esse falecido, os falecidos como ainda continuam dando vida do que eles Sim, fizeram em vida, né? Porque até o pai dela também tinha história de falsificar o dinheiro, que ela não fazia nossa, ideia que aquilo acontecia desde quando ela era pequena. É como se sim. ela também fosse descobrindo coisas que saem um pouco dessa idealização, né, de homem. Sim, exatamente, exatamente, sai, né? E provavelmente essa série de fatos, inclusive do próprio marido, né? Talvez ela acredite que ele tenha sido amante mesmo dessa melhor amiga aí, até porque ela queria realmente, né, afastar de vez esse espectro aí do ex, mas né? a amiga deixa de frequentar a casa, então parece. É, a amiga deixa. Aqui a Catarina falando para a gente, quando a gente chama, a gente caminha em um universo paralelo, né, Catarina? É tão bonito isso, né? A gente vive numa dimensão diferente, mas eu acho que, de fato, o que tira a gente da Terra é o amor. Seja ele da forma que for, da forma que vier, da forma como a gente conceber isso. É muito lindo isso. É muito lindo viver nesse entremundos, né? Eles saem daquele universo para viver numa outra Sim, esfera. É sim, muito bacana isso. sim. Leila, Muito bonito. obrigada. Obrigada pela presença, Eu que agradeço, pelo eu que agradeço. carinho, por toda a tua participação na nossa história e as pessoas que estão de ouvintes também e que acompanharam a gente nesse processo. É muito bom poder estar com você. Obrigada, Leila. Ana Cristina Cunha, a palavra é sua agora, minha menina. Bem-vinda. Gente, boa noite. Eu tô no Rio, já estou indo, viu, com eles, porque eu vou sentir muita saudade. Nossa, eu estou igual a Xalana pelo Rio. Que coisa! Olha, um agradecimento à nossa curadora, um agradecimento. Carla, você me emocionou extremamente falando das partes amputadas, esse luto, como a pessoa tem que se refazer, encontrar meios de voltar à vida, né? Nossa, fiquei impactada aqui. Maravilhoso tudo. Eu acho que todos nós temos assim perdas de alguma maneira, né? Perdas de vida, de pessoas, gente que se afasta. Então, foi assim, e eu vou te falar, eu acho que trouxe elementos muito interessantes de reflexão toda a sua fala. Queria te agradecer. Foi muito, muito, muito bonito tudo, né? Eu fiz umas anotações aqui. Bom, esse comandante samaritano que chutou o pau da barraca, eu achei divertidíssimo. Eu queria entender melhor a história dele. Eu acho que ele tem uma história para realmente ele foi de um polo a outro. Achei assim interessantíssimo ele deixar a peteca cair. Eu acho que ele também estava de saco cheio, querendo pegar aquela. Como era o nome que ele dizia da. Emergúmera. Energúmena! Olha, foi assim, divertidíssimo. Depois, alguém mencionou, Cláudia mencionou a América Vicunha, realmente a gente fica naquela reflexão, o cara é pedólatra, não é? Um negócio meio estranho, como ela se apaixonou por ele. Mas não foi só ela o caso trágico, porque eu não consigo me lembrar agora, aquela amante do Florentino, que ele escreveu essa pomba é minha, e ela não apagou, e o marido, quando ela se despiu, ele viu escrito e matou. Então, foram dois momentos muito trágicos desses amores do Florentino, né? Eu não lembro o nome dessa... Essa pomba é minha. A pomba enamorada. Hã? A pomba enamorada, que era... É a pomba enamorada, Eu acho que essa pomba é minha. No meu livro, acho que está sendo assim, a pomba enamorada, enfim. Então, ofereci prático. Uma coisa que também achei delicioso
quando a Firmina Daza sobe lá no convés e vê o Florentino todo com aquela roupa chiquérrima, branca, sapatos novos, aquele óculos, eu fui imaginando, e ela ruborizou, ela ficou assim, então, como retorna, né, aquele sentimento jovial, né, de uma paixão, eu achei assim, muito, muito interessante. Depois, quando eles já se acostumam com o outro no camarim, ela começa a fazer as mesmas coisas que ela fazia para o Juvenal, de arrumar roupa, porque ela começa a lavar as dentaduras do Florentino antes dele acordar. Então, ela tem essa coisa do cuidado. Agora, o mais importante, bom, Ofélia, a filha terrível, preconceituosa, o irmão que estava quase indo na cola, mas uma coisa que me deu o que pensar, que eu acredito que fez com que a Firmina realmente resolvesse se entregar totalmente a esse romance, foi o caso dos anciões que foram mortos a pauladas e o roubo de $14, né? Eu até vi no léxico agora se eram anciões, anciãs ou anciões, anciães. Todas as formas são aceitas no vocabulário, mas eu tenho a impressão que isso levou a Firmina realmente a querer viver. Eu acho que ela rebateu esse caso desses que eram amantes clandestinos, né? Os anciãos há 50 anos. Também achei surreal o Garcia Marques encaixar essa história. Parecia que, de repente, podia ter sido um destino dos dois, uma coisa que me ficou meio realismo fantástico, essa história dos anciãos, mas acho que, com isso, ela foi levada a refletir, porque ela girou muito na cabeça dela essa história, né? Me perguntei muito quem era essa Firmina Daza para o Garcia Marques, né? Onde ele encontrou, da onde ele tirou essa inspiração. Eu fiquei pensando muito nessa figura acumuladora. A Trânsito Arida também era muito... Trânsito Arida era muito acumuladora também, né? E ela juntava 1000 coisas, os armarinhos, né? Enfim, eu já estou com tanta saudade, porque a gente adentra o universo e quer ficar lá dentro, né? Quer continuar vivendo dentro do navio, dentro da história deles. Eu já terminei de ler o livro há um bom tempo, embora tenha revisto essas últimas partes para hoje, mas eu me pego muitas vezes abrindo e lendo de novo, que tem me nutrido muito esse romance. Eu realmente já estou com muita saudade, muito agradecida por esse... Para mim foi um retorno assim muito terapêutico à literatura, então eu sou muito grata, e esse grupo, as queridas confrades, né? Que a gente tenha um novo livro aí que nos deixe tanto encantamento, né? Porque eu acho que uma das coisas importantes são as curas que a gente encontra na literatura, né? Que nos refazem, nos fazem refletir dentro. Então, é isso aí, já estou com saudade. Ana, que bom estar com você. Sabe o que eu queria que cada uma de vocês, que agora a gente não colocou muito material nesse último post, e porque justamente foi de propósito, porque se vocês puderem, cada uma de vocês, escreverem alguma coisa, ou pegar um parágrafo do livro, ou um parecer do que foi, para a gente poder postar lá, porque agora a gente vai tornar público, né, o processo, para que as pessoas possam acompanhar isso tudo que vocês estão sentindo. E é fato, né? Fala. Não, tudo bem, eu falo depois. Aguardo você falar, desculpa. Não, a literatura de verdade salva, ressignifica a nossa vida, mas eu gostaria de ter a participação de cada uma de vocês para a gente poder colocar na página na última página do site.
Vocês puderem escrever o que foi essa travessia para vocês, para a gente poder postar lá, vai ser o maior prazer para a gente nesse sentido. Pode continuar, Ana, desculpa. Não, até a gente vai lembrando tanta coisa, né, Cláudia? Conforme vai ouvindo uma outra. A Leila também faz um amarrado aí fantástico, viu, Leila? Foi joia, muito bom. Não, eu separei aqui um trecho, talvez é até o que eu vou colocar. Um trecho lá que diz: era como se tivessem saltado o ar do calvário da vida conjugal e tivessem ido sem rodeios ao grão do amor. Eu achei linda essa expressão do grão do amor. Deixavam passar o tempo como dois velhos esposos escaldados pela vida, para lá das armadilhas da paixão, para lá das troças brutais das ilusões e das miragens dos desenganos, para lá do amor, pois tinham vivido juntos o suficiente para perceber que o amor era amor em qualquer tempo, em qualquer parte, mas tanto mais denso ficava quanto mais perto da morte. Achei, sim, uma chave de ouro muito lindo. Eu acho que eu vou colocar esse trecho, Cláudia, mas eu também sinto que a gente sai diferente de uma temporada de leitura como essa, né? Eu, pelo menos, sinto que, assim, muito rumo novo apareceu. E, Ana, só fazendo uma observação, né, acho que essa parte das perdas, né, porque é um livro que fala também sobre perdas, e algo também que a gente se identifica, né, todos nós aqui passamos por perdas constantemente, né, e até foi uma fala que acho que da Catarina, né, dizendo, por exemplo, a aposentadoria, né, você tem ganhos se aposentando, mas também tem muitas perdas, né, desse novo lugar, dessa nova forma de se apresentar, porque, querendo ou não, mesmo lugares sociais ou pessoas dão uma identidade também para a gente, de alguma forma, né? E é um pouco que essa parte do livro faz a gente refletir, né? Como a gente está numa constante transformação desses grãos de amor que vai surgindo durante a vida. E que bom que existem essas sementes, né? Que dá a possibilidade da gente renascer, né? A cada travessia, a cada idas e vindas de um rio, né? Então, queria só complementar e dizer que dessa história também dos anciões que você traz, que também é uma história que fica se repetindo, né? A Firmina, ela fica sonhando, né? Ela acorda chorando com essa história, e parece que eles se identificam também, né? Porque é um casal que tinha $14, acho que no bolso, né? Então, o que é roubado, né? Essa história que é roubada, né? Porque eles não têm a possibilidade de viver esse amor, né? Porque de uma forma muito violenta eles são mortos, né? Nessa notícia. Então fica sempre à espreita, né? Dessas possibilidades e impossibilidades. E não só, Carla, eles eram amantes também, né? Eles se viam uma vez por ano, há 40 anos, cada um tinha a sua própria família, mas eles iam se... Ah, que coisa, né? Era uma coisa clandestina ali. Era algo que estava guardado, né? É a coisa também da representação do real, né? Desculpe, tem uma outra coisa aí nesse percurso aí do rio. Esse rio é cheio dessas imagens, né? Mas tem aquela mulher que a Firmina vê, que que é a mulher que aparece toda vestida de branco lá na margem, né? É de branco. E chorando e meio pedindo para entrar. E ela vê a mulher e diz para o capitão: mas não vão parar e colocá-la para dentro, né? Aí ele fala: não, essa não é uma pessoa, né? É um fantasma, né? Que está... E eu fiquei pensando também, né, como a Ana, né, o que significa essa mulher? Eu achei que, de alguma forma, é ela representada ali, né? Parte dela, uma parte fantasmática aí que fica para trás, né? Um espectro mesmo, né? Que fica para trás e desaparece, né? Ao longo do trajeto, algo que não pode ser levado, algo que tem que ser
deixado para trás, mas que é interessante, né? Essas coisas que ele coloca, da mesma forma que esses idosos, né? Eu acho que assim, surpreende a ela, eu acho que exatamente, que os idosos, por 40 anos, eles estiveram se encontrando. Então, apesar de todas as circunstâncias, ou contra todas as circunstâncias, eles viveram o amor até um determinado momento, quando houve esse desfecho trágico, né? Mas ele coloca essas coisas, né, para você pensar, eu acho. É muito bacana. Mas, enfim, eu acho assim, é muito bacana e é tão bom ouvir vocês. E é isso que eu gostaria que ficasse registrado. Agora, para a gente poder ouvir também Maria Clara, a palavra é sua, boa noite, bem-vinda. Estamos aqui no finalzinho, Maria Clara, com Boa dor no noite. coração, boa noite. Como é a última reunião do Amor nos Tempos do Collor, eu não poderia deixar de falar. Eu participei, eu li, eu fiquei encantada com o livro. Eu já tinha lido 100 Anos de Solidão, eu já li umas 3 vezes 100 Anos de Solidão, mas já tem bem uns 15 anos que eu preciso voltar a ler. Mas eu fiquei encantada com esse livro. E, então, eu não podia deixar de fazer algum comentário aqui. Mas antes de entrar no comentário do livro, eu queria falar sobre essa perda que a Carla comentou, que me lembrou a música do Chico Buarque, cantado pela Zizi Posse, Pedaço de Mim, que tem o trecho que fala assim: ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que eu já perdi. Então, eu acho que é bem isso, né? Uma perda é essa daí, você perde, mas você continua sentindo. E eu não tenho muito o que falar, porque eu estou aqui muito para aprender, para ouvir vocês. Eu acho que tem muita coisa que vocês mencionam que eu falo, nossa, isso daí eu também percebi, mas tem outras coisas que eu falo, nossa, realmente isso daí. E o que eu queria comentar é assim que, para mim, o Florentino Ariza tinha pouquíssimas mulheres que ele realmente gostava na vida, as outras ele usava, né? A mãe dele ele respeitava muito. Ele tem aquela outra, Leona Casiani, foi uma que foi esperta, que teve tempo de não entrar na dele, e aí era uma amiga dele, e ela conseguiu sobreviver bem. Mas a Firmina Daza era a única que ele realmente gostava, porque eu falei, é impressionante, porque é um amor diferente dos amores de hoje, porque uma pessoa que tem uma obsessão, um homem que tem uma obsessão, normalmente o que ele quer? Ou ele quer matar o amante ou ele quer matar a amada. Ele não quer que os dois fiquem juntos. E o Florentino Ariza não. Ele se enxergou como assim, eu não estou pronto para ela. Eu vou esperar. E ele se transformou no meio desse caminho. Ele se transformou. Ele foi eu falei, ele não chorou nem quando a América Vicunha morreu, ele foi chorar depois, porque no primeiro momento ele ficou só preocupado se aquilo não ia atrapalhar o momento que ele estava vivendo. E então é um livro assim muito profundo, porque se você pegar cada um dos personagens, você consegue falar uma porção de coisa. Falou assim, você marca, eu tenho meu livro aqui todo pintado de amarelo, né? Porque se você for separar tudo que é bonito, você pinta o livro inteiro. Mas eu tenho que compartilhar com a Ana Cristina que o que ela marcou, que ela falou que ela gostou, é exatamente para mim a síntese do livro. Assim, não do livro, da história de amor, né? A frase que ela leu e que eu também marquei aqui, que falava que eles deixavam passar o tempo como 2 velhos esposos escaldados. Realmente, eles se entregaram ali, eles se encontraram. E outra frase que para mim foi assim bem interessante é que falava assim: os velhos, entre os velhos, são menos velhos.
E é assim mesmo, quando você está num grupo de amigos que é todo mundo mais ou menos da mesma idade, você se sente ali como se fosse a meninos que você conhece de longa data. Agora, quando chega um jovem ali junto, aí você passa a ser velho. Mas quando você está só com os velhos, você é menos velho. Então, eu acho que esse livro quase um tratado. Ele não é uma história só de amor, né? Ele é um tratado. E eu acho que é isso. Eu acho que a Firmina Daza só entrou nesse processo com ele porque ele foi mudando. Toda vez que ele tentava voltar lá, ela dava uma cutucada nele e ele falava, peraí, não é esse bem o caminho, né? Então, os dois se transformaram. Eu acho que se eles tivessem, talvez, vivido esse amor na adolescência, talvez não tivesse sobrevivido mais de um ano. Mas eles foram se transformando para viver esse amor aí. E, para finalizar, eu acho assim que só faz sentido o nome, O Amor nos Tempos do Cólera, realmente na hora que você chega no final do livro. Que naquele momento que eles estavam trocando correspondência, que era o período também do cólera, também estava vivendo uma guerra civil, e você às vezes podia pensar o cólera é relativo à doença, ou o cólera é o momento, né, a raiva, o momento em que se vive. Só que o amor nos tempos do cólera mesmo é o final. É a hora que eles vão viver o amor, mesmo que seja cólera de ficção ou de fake, uma fake cólera. E, então, isso é sensacional, eu acho que no Gabriel Garcia Marques, que ele consegue justificar todo o roteiro e o conceito no final, ele fecha, ele consegue fechar tudo. Tá bom? Então, muito obrigada por terem me feito ler esse livro. Eu gostei muito. Maria Clara, obrigada a você pela sua contribuição. É uma passagem muito bonita mesmo. Não tinha feito essa relação do título com o final, né? Porque no cólera, né? Nessa bandeira que se levanta, simulando que eles estavam infectados, né? Ali que o amor acontece, né? O amor acontece naquele momento. É muito bonito. E essa música é muito bem colocada que você traz, Pedaço de Mim, é lindíssima, é muito forte, né? Muito densa, e um pouco isso, né? Como lateja essa dor num membro que já não se tem mais, que já se perdeu, mas que você continua sentindo, né? Acho que é de uma forma muito direta, né? Para se concretizar, né? A gente sente a dor ouvindo essa frase, né? Muito forte. E queria te agradecer também pela contribuição. Acho que seria uma boa ideia essa, se vocês acharem interessante, da gente trazer, de repente, frases também que mexeram com vocês durante a leitura, e que vocês foram grifando, que vão levar com vocês para a vida, né? O amor ou sem o amor, mas nessa travessia pelo Rio, como essas frases vão fazendo sentido também para a gente, né? Assim, em momentos difíceis, em momentos de luto, em momentos de felicidade, como a literatura ela vai tomando um lugar, né, na nossa vida também, né, na relação que a gente vai tendo com o livro, com a história. Muito bonito. Obrigada, Maria Clara. Bom, Eu que agradeço. Trouxe sua contribuição. Obrigada, Maria Clara, por fazer parte, obrigada pela contribuição. E, gente, escrevam, né? Pega as frases que tocaram vocês e faça alguma observação no sentido de como é que essa frase ecoou dentro de vocês. Acho tão gostoso poder partilhar isso com as pessoas, porque parece que é uma coisa que está tão em desuso. Ler um livro, comentar sobre um livro, pegar grandes autores, né? Viajar, o amor romântico está morrendo, eu estou tão triste. Podia não acontecer, mas está acontecendo, né? É muito triste isso. A gente podia propagar isso de alguma forma, né? É uma forma da gente ter um grãozinho de amor, plantar esse grãozinho em algum lugar e deixar isso ilustrado. É muito gostoso. Obrigada, Maria Clara. Obrigada pela presença, pelo carinho e pela fala. Maria Augusta, boa noite.
Bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje também eu quero fazer agradecimentos a todos os participantes. Eu entendo que em todas as idades, em todas as fases da vida, nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter uma motivação. E este ano eu conheci a Confraria das Lagartixas, eu comecei a participar e foi muito importante para a minha vida. Eu fico esperando o dia para poder participar. Eu tenho aprendido muito e hoje eu leio de uma forma mais atenta. E isso eu entendo que, inclusive, é um respeito ao autor, porque você começa a observar as palavras. Eu já li, eu já li, mas eu não me lembro quem disse isso. Porque num romance, as palavras não são inocentes. Então, nós temos que prestar atenção a isso. Então, o trabalho que a Cláudia, que a Carla, o trabalho que vocês fazem é muito importante, muito edificante. E todos que falam, eu aprendo. Mas eu gostaria, por exemplo, a Leila Viana, que ela fala, e ela gosta de falar, ela tem uma lucidez para comentar os livros, é contagiante, é muito interessante, é invejável. A Ana Cristina Cunha, mesmo quando ela não fala sobre música, tudo que ela fala com um entusiasmo, com uma alegria, com uma motivação, e que eu acho que isso nos leva também a querer participar. É muito interessante. Então, eu quero agradecer a todas e eu quero muito continuar nesse grupo, porque eu estou aprendendo. Agora, quanto ao romance, praticamente vocês decifraram tudo. Então, acho que eu vou mudar aqui um pouquinho, eu fiz algumas anotações, eu vou ler para ficar mais... E, mais uma vez, eu vou recorrer ao Júlio Cortázar, que no livro Valice do Cronópio, na página 172, é um livro da editora Perspectiva, uma edição de 1974. Ele diz o seguinte, abre aspas, em literatura não há temas bons nem temas ruins. Há somente um tratamento bom ou ruim. Aí eu concluí que, portanto, a literatura não é tanto sobre o fato, mas como a história é contada. E esse romance, O Amor no Tempo do Cólera, nos conta várias histórias, e todas as histórias são muito bem contadas, né? E o 6º episódio, que é o que está sendo analisado hoje, a meu ver, ele está atado, ele está amarrado com o 1º episódio. E em ambos, né, nós temos o amor vivido por casais de idosos, ressaltando, e eu ressalto, eu vi assim, são vivências antagônicas. E quanto à estrutura do romance, também eu acho interessante, porque há uma lacuna entre o 1º e o 6º capítulo. E aí o autor, essa lacuna é preenchida pelos capítulos 2, 3, 4 e 5, que narram a vida dos 3 protagonistas e também de outros personagens, cada qual vivendo seus dramas.
Eu achei interessante também, e eu não me lembro, realmente eu não me lembro, de outros romances em que todos os personagens são nomeados com nome e sobrenome. Porque, na maioria das vezes, quando o autor traça o perfil do personagem, muitas vezes ele fala o nome, ele fala sobrenome, às vezes ele fala filiação, enfim. Mas aqui, no começo, desde o começo até o fim do romance, todos os personagens, protagonistas ou não, eles são tratados pelo nome e pelo sobrenome. O que, creio eu, seja uma forma do autor destacar, valorizar cada personagem, ou seja, cada pessoa, porque os personagens, eles são pessoas, né? E eu fiquei assim, e eu pensei também, por exemplo, o Flaubert nos deu o personagem Madame Bovary, o Machado, o nosso Machado de Assis, a nossa Capitu, o Hemingway no romance O Velho Mar, ele cria aquele personagem magnífico que eu acho que é o velho Santiago, o pescador, que inclusive é tão determinado, logicamente que o motivo é outro, mas ele é tão determinado quanto o Florentino. E eu acho que esse livro ele tem o Amor no Tempo do Cólera, são muitos personagens interessantes, mas eu acho que o Florentino, como eu já disse antes, ele cresce muito no romance. E aqui no 6º episódio, eu acho que ele ressurge totalmente transformado. Se antes ele parecia grotesco, impulsivo, ar de cachorro batido, aqui a gente tem um empresário de sucesso, ele é um homem centrado, ele é um homem seguro, destemido. Eu acho que ele se tornou refinado, tanto na forma de vestir, como também nas atitudes, né? Nas atitudes. E aos 76 anos de idade, ele planeja e cumpre a risco um novo método de sedução para conquistar Firmina Daza. Isso com 76 anos. Ele planejou até o último pormenor, isso está na página 364. Planejou até o último pormenor, como numa guerra final. Tudo tinha de ser diferente para suscitar novas curiosidades, novas intrigas, novas esperanças numa mulher que viver em sua plenitude uma vida completa. Tinha que ser uma ilusão desatinada, capaz de lhe dar a coragem de jogar no lixo os preconceitos de uma classe que não tinha sido a sua original, mas acabara por ser mais que dar de outra qualquer. Tinha que ensiná-la a pensar no amor como num estado de graça, que não era meio para nada, e sim origem e fim de si mesmo. Após 2 anos de sedução, no dia 7 de julho, o navio Nova Fidelidade, às 7 horas da noite, dá o primeiro sinal de partida para, enfim, os 2 protagonistas viverem um grande amor. E aqui eu fiquei questionando, deixe-me ver aqui onde eu anotei. Só um instante, por favor.
E agora eu não estou achando, mas eu vou... Mas é o seguinte, ele se pergunta, a pergunta que eu fiquei pensando, existe idade para o amor? E o próprio livro, ele nos dá essa resposta, está na página 428. Deixei aqui para eu ver. Está na página 428. Ele diz assim, a Firmina Daza, quando eles, enfim, eles praticam o ato sexual, eles dizem assim, fizeram um amor tranquilo e são, de serenos avós, que se fixaria em sua memória como a melhor lembrança daquela viagem lunática. Lembrando que quando ela era casada com o doutor Urbino, ela também comenta que no último episódio, eles não faziam sexo. E aí, quando ela faz, quando ela faz amor com o Florentino, ela lembra disso. Ou seja, ela era muito jovem. Ela tinha cerca de 52 anos apenas. E, para concluir, eu também achei muito, muito bonito, mas também é um texto que a Ana Cristina já comentou, que eu achei lindíssimo, pois quando diz, pois tinham vivido juntos o suficiente para perceber que o amor era o amor em qualquer tempo e em qualquer parte, mas tanto mais denso ficava quanto mais perto da morte. E só mais um comentário. Eu achei interessante quando o autor, porque em volta do barco o espaço é muito dramático, né? As árvores, a floresta sendo devastada, as águas dos rios secando. É como se reforçasse esse amor. Porque quando as pessoas estão amando, eu acho que tudo fica mais fácil, mais simples. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Augusta, obrigada pela fala. E de verdade, a gente fica esperando as pessoas falarem, né? As pessoas ficam inseridas na nossa história, ficam aguardando o que a Leila vai falar, o que a Ana vai trazer hoje, qual vai ser a parte da dissertação da Maria Augusta que ela vai citar para a gente, o que ela descobriu aqui no livro que a gente não percebeu. Isso é tudo, gente. E mesmo as pessoas que não se manifestam, que não falam, está aqui a Denil, está aqui a Marta, que participa para a gente, a Catarina, que fica nos bastidores, e a gente fica com esse carinho todo, Maria Esther aqui com a gente também, todo mundo escutando, ouvindo, é muito gostoso, gente, é muito bom estar com vocês, a Cris está aqui, gostoso, muito bom estar com a Marta também, a Carla, enfim, essa coisa toda da gente poder partilhar é muito importante. E propagar isso também, né? Espalhar para que as pessoas possam participar também, porque é um trabalho que a gente faz que a gente não tem custo, tem o grande da história, o ganho dessa história é a participação de vocês, é a fala de vocês, é o que vocês inserem na nossa memória. Isso é o mais importante de tudo. É muito bom estar aqui. Obrigada, Maria Augusta, obrigada pela presença, pelo carinho. Monique, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua agora. Pode falar. Está sem som, Monique. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Eu acabei faltando as duas últimas reuniões que coincidiram, eu estava viajando, eu não conseguia entrar, não ia ter condição. Em relação ao livro, eu acho que tudo que eu senti foi dito. Então, dito lindamente, assim, a gente vê como que essa leitura sensibiliza as pessoas, né? É uma coisa assim, você vira um poeta quando você vai explicar o que você
o que você te agradou naquele momento, você faz uma poesia. Então, cada comentário é como se fosse uma nova poesia. Então, é muito legal. E eu mais queria agradecer, porque também esse livro calhou num momento muito marcante na minha vida. Foi quando eu comecei a conviver com o envelhecimento. E aí, junto com esse momento, veio aquela coisa de acumular do livro, também que eu me vi ali naquela situação de acumulando, e isso me deu um gatilho para o desapego, que é uma coisa que é muito legal para a vida da gente, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai desapegando. Foi muito importante. Foi assim, eu conversei isso com a minha terapeuta, eu falei, nossa, você não tem noção o que é essa parte do livro que fala sobre o acúmulo e o desapego, caiu para mim assim como uma luva. Então, foi muito legal. Então, eu queria agradecer a tudo que vocês falaram, a escolha do livro, veio assim como um remédio para mim. Foi muito legal. E eu tenho duas coisinhas só para comentar, que é o seguinte, eu moro sozinha e a minha filha mudou, eu tenho uma filha só, e ela mora na Europa, agora ela está morando com o namorado, então aquelas esperanças vão diminuindo cada vez mais. E aí eu li uma frase que eu achei tão legal, que é assim, a síndrome do rinho vazio pode ser ressignificada, que nossos filhos voem, e nós também. Eu achei isso tão bonito, tão legal. E a outra coisa é o seguinte, aquela história, né, que eu tenho mania de dar um tema musical para cada livro. Quando eu conheci o grupo, que foi assim, uma das boas coisas da minha vida, que a gente leu Grandes Sertões, eu tinha botado o tema do livro Travessia, do Milton Nascimento. Depois da Lígia, Os Horas Nuas, eu botei O Pescador de Mim. E esse livro, O Amor nos Tempos do Cólera, eu escolhi uma música do Jorge Drexler, é um cantor, compositor uruguaio maravilhoso. E o nome da música é Al Otro Lado del Rio. É linda. Então, tem essa parte que fala assim, prego meu remo na água, levo seu remo no meu. Acho que vi uma luz do outro lado do rio. Muito legal. E é isso, estou aqui ansiosa esperando o próximo livro. Obrigada, Monique, obrigada. que bonito, fiquei até emocionada te ouvindo, né? E até pensando nessa fala que você diz da sua filha, né? Como também tem um momento que você dá estrutura para que a filha possa ir para outra margem, né? E você está ali, né? Vocês não estão tão juntas como antes, mas foi feita uma travessia, né? Algo se modificou nessa relação, se transformou, né? Mais uma vez a transformação. E obrigada por estar com a gente. E se você puder mandar também essa relação com a música, a gente pode colocar também, criar uma playlist, é muito interessante. Legal, tá bom. Pensar, né, que você foi pensando em músicas, né? Como o livro ele se torna musical também, né? Tem algo da sonoridade, muito bonito. A Ana trouxe isso para a gente, o negócio da música, né? Tem a playlist também, e associar, que a gente não tinha, mas é muito gostoso. E o Jorge Drexler, ele é ótimo, essa música é linda também, e é bem essa coisa de rema, né? É muito bacana, né? Até parece aquela coisa dessa travessia que eles estão fazendo. E também... E o idioma espanhol, ele casa com o espírito, né, do Gabriel. É muito legal. Que bacana. Então, se você puder, em breves palavras, poder escrever para mandar para a gente colocar esses depoimentos, eu deixei espaço para isso, a gente nem colocou nada, eu gostaria muito disso. E agradecer a Ana também com essa musicalidade, né? Que a Ana trouxe essa coisa da música para a gente em todos os lugares, em todos os processos, ela encontra. E a Ana Daino também, que traz a coisa da música para a gente, que traz a coisa do tradutor, que traz toda a história do cinema. É muito gostoso, gente.
Cada um tem uma história, cada um tem algo para se dar no processo. Isso é o mais bonito do processo. Muito bacana, Monique. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Agora, o teu nome tá Motorola no... Meu nome é Cristina, eu não sei mudar isso, não. Eu vou te mudar para você, Cristina. É só É você... Cristina Prada. Por aqui. Tá bom. Oi, Cristina, boa noite. Boa noite, gente. É a minha primeira participação. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Tenho filhos pequenos e tenho pouca oportunidade, às vezes, de estar assim, com as minhas atividades exclusivas e com os meus gostos, né? Então, eu falei, eu quero participar de um clube, porque a gente lê tanta coisa linda e depois não tem com quem conversar, às vezes, sobre aquele encantamento que o livro deixa na gente, né? É muito bom estar aqui. Obrigada. Primeiro, eu vou ser breve. A Monique, eu quero notícias suas de que você está voando, por favor, porque o ninho ficou vazio, mas a dona do ninho pode, né? Então, você venha contar os seus voos aí mais tarde. Eu queria fazer uma observação. Eu não entendi se o Florentino e a Fermina tinham combinado de estar no navio juntos. Eu terminei ontem o livro, as últimas 80 páginas eu li ontem e hoje, e eu não me recordo se em algum momento o autor fala que eles, para mim, ela ia sozinha, porque ela fala num determinado momento que o sonho dela era estar só com as coisinhas dela, com a roupa dela, com as atividades dela, e eu não consegui pescar se naquela rampa de entrada no navio, se eles... Quem me responderia isso? Se eles já estavam combinados entre eles ou foi surpresa para ela ele embarcar também? Eles combinaram, Cristina, é que ele deu a entender para o filho dela que ele não iria. O filho achou que só iria a mãe. Sim, sim. Ficou assustado quando ele foi, mas os dois... Então, a parte que fala isso eu perdi, porque eu me assustei com a entrada dele no navio. Eu achei que ela ia sozinha. É que estava implícito no processo, né? Eles começaram a se aproximar de uma forma em que as coisas eram não ditas, né? Eles começaram a se juntar até mesmo da forma do não dizer. Então, a coisa ficou implícita no processo dos dois. Eles sabiam que eles iam se aproximar lá. Então, o autor não explicita isso dessa forma, mas a gente sabe que eles combinam, né, de alguma forma. Tem uma passagem aqui, eu não sei qual versão que você está, mas que diz assim, numa de suas primeiras visitas, falando de seus navios, Florentino Ariza tinha feito a Fermina Daza um convite formal para que embarcasse numa viagem de descanso pelo Rio. E aí ele vai desenvolver... Ele não fala que ele vai aí, Carla. Ele não fala que vai. Ele faz um convite, mas ele não está dizendo que eles vão juntos, porque ele tá cheio de dedos com ela para poder falar. E uma coisa que eu gostaria de comentar é o quão pesada é aquela parte que o filho do Juvenal Urbino, né, o Urbino Daza, fala sobre o destino que ele achava melhor que fosse dado aos idosos, né? Foi muito pesada aquela parte, aquela fala dele, e, nossa, tipo, marginalizar esses indivíduos, né, para que eles não atrapalhassem os mais novos, assim, é muito pesado. E depois eu quero saber, por causa dessa parte, qual a idade que o Gabriel tinha quando escreveu. Alguém saberia me dizer se ele já era idoso? Porque é muito pesado, né? Eu acho que se ele era idoso, doeu nele falar isso tudo. Ele escreve esse livro para os pais, na verdade. Claro que ele cria situações, os pais se odiavam, né? Estavam casados há não sei quanto tempo, um tempão, não tinha uma relação bacana, então ele cria uma história em cima dos pais, mas eu acho que ele já tinha mais de 50 anos, eu não tenho ideia de que idade que ele tinha, mas ele já tinha uma certa idade. Mas essa coisa da velhice, que é uma coisa extremamente atual, estava até comentando com a Carla, é muito triste o que vai acontecer, porque as pessoas não têm mais... Ninguém quer lidar mais com a decrepitude, com o envelhecimento, com as pessoas mais velhas, e a quantidade de casas de repouso, de asilo que estão pipocando nos processos, porque as pessoas não querem se olhar para isso. Não quero olhar.
Eu acho que ele tinha 57 anos, porque foi escrito em 84, pela idade, pelas contas do nascimento dele, seriam 57. Mas é uma homenagem aos pais mesmo, sim. E ele fantasia a história desse amor, né? Ele arranca a história dos pais exaustivamente, fica dias e dias entrevistando os pais, buscando histórias, as pessoas, e é claro que ele se projeta nesse amor, né? Porque ele era um homem extremamente apaixonado. Aquela coisa o amor tem mais quartos que uma pensão de putas, que ele fala, né? Que apesar dele dedicar a vida inteira a um único amor, né? Ele ama todas as mulheres que ele conviveu. Ele sente amor por todas elas. Mas ele esperava a Fermina, na verdade. E fechando essa parte aí, ele ainda dá uma rasteira no filho, né? No doutor Urbino Daza, porque ele encontrou uma forma de deixar ele desconcertado com a fala dele, né? Que foi, se fosse a sua mãe, se fosse nessa civilização que você idealiza, você teria que levar alguma coisa para sua mãe numa casa de repouso, né? Aí deixa ele todo desconcertado e ele salva do desconcerto e perdoa porque ele não quer se indispor com o futuro enteado, né? No caso, é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Aí agora eu comprei o 100 Anos de Solidão e vou mergulhar nele a partir de agora e esperando o próximo para a gente discutir. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Cristina. E é um outro olhar sobre a velhice, né? Como o envelhecer não tem a ver com a idade, né? Tem a ver com o que a gente sente. Acho que essa é a mensagem principal assim, do livro. E aí eu queria agradecer também, estou muito emocionada a gente finalizar essa história, No Amor nos Tempos do Cólera, e a gente aqui podendo ser um pouco florentino, cada um escrevendo a sua carta, o seu relato, o que achou dessa experiência, da gente estar nesse navio, no Rio, nessa travessia. E a gente vai continuar agora com o Dom Casmurro, né? Não é isso? A partir do ano que vem. O último é o Dom Casmurro, nós vamos de Machado de Assis, que eram 3 os livros, né? Até que a Leila falou que tinha que ser o Amor nos Tempos do Cólera, ela fez uma magia lá e... e ele aconteceu, mas a gente vai entrar no Machado de Assis, que é uma delícia, mas é só a partir de janeiro do ano que vem, para a gente poder passar essa temporada toda. Mas eu gostaria muito, se vocês quiserem passar para o WhatsApp, quem quiser anotar meu telefone, eu vou colocar aqui, tá? E aí vocês podem passar o depoimento para eu colocar no site, tá bom? Vai ser muito bacana. Você quer que escreva no WhatsApp da confraria? No meu número, pode mandar para o meu número para me montar a página, Leila. Tá bom, tá bom. Você já tem, quem não tem, pode mandar no pessoal, para a gente poder, eu gostaria muito, porque foi muito bom poder estar com vocês, foi bom poder partilhar. Vocês são muito especiais. Você é muito especial também. Desculpe, você é muito especial. Cláudia, você é especialíssima. Carla, eu estou impactada até agora. Estou assim. É muito Olha, bom. gente, Carla também é maravilhosa. Ciranda maravilhosa. Essa ciranda, essa coisa da gente se dar as mãos e cada uma sentir uma energia da outra, isso é a magia, né? Essa energia que se propaga, e o intuito da gente é fazer uma grande ciranda nesse processo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês, a fala de vocês, a partilha de vocês. É isso que faz a vida fazer sentido, né? E esse amor que vocês têm em relação à literatura e à nossa história. Eu sei que cada uma de vocês... Eu fico pensando assim, cadê ela? Não apareceu, não está aqui, onde foi, por que não foi? E aí eu vejo que está todo mundo claro, né? Deixa um compromisso aqui, outro ali, para estar presente, para poder participar e poder partilhar. Quero agradecer isso é maravilhoso, gente. Obrigada pela presença, pelo carinho. E a gente tem aí a confraria mensal, que essa não para, mas a próxima vai ser em janeiro, passando as festas, a gente vai estar junto novamente com o Dom Casmurro. Que é maravilhoso. Dá tempo de todo mundo se organizar, procurar o livro. E é lindo, né? Vamos embarcar agora o Machado de Assis. Ele é muito irônico, é cínico pra caramba. Aquele triângulo é uma delícia, tem um monte de coisa, mensagens subliminares por trás de todo o processo. E vamos no Machado agora, gente.
Vambora. Obrigada, Cláudia, também. Beijo, pela Carla, parceria. beijo. Beijo Obrigada, para todos. Carla, um abraço. Beijo, Dani, querida, obrigada. Ana Cris, vou te esperar. Cláudia. Obrigada, Ana Bom Maria. ano novo, Feliz Natal para todo mundo, com muita paz e saúde. Não, Manique, mas não vale, vai ter a confraria lá, pode ir lá falar com a gente. Não, tá. Tá bom? Estou brincando. Não, obrigada, gente. Já Obrigada. está no Natal, o comércio obriga a gente a entrar no Natal, você já entra no supermercado, tem panetone, entra na loja americana, Neve, tem neve. Neve É caindo. a segunda pessoa que eu ouço hoje dizer: já tem panetone por aí. Tá vendo? É o tempo. É o que a gente empresta para o tempo. É quando ele fala assim, mas escuta, são 2 meses, 60 dias na cama, que ele fala. Você tem ideia do que é isso para mim? Como o tempo voa, né? Então, fazer desse tempo, ter qualidade, né, nisso que a gente está vivendo é fundamental, e ter amor, né? E poder partilhar isso é muito bacana. Vocês são muito especiais, gente. Obrigada. Obrigada. Sheila, obrigada, Monique. Beijo. Obrigada, Carla, Marta. Beijo para você, Cris. Beijo na tua mãe. Ana Cristina, obrigada. Denil, obrigada. Cristina, vou te esperar. Maria Clara, delícia. Maria Augusta, beijo. Leila, você desmarque todos os compromissos do ano que Desmarca. vem. Gratidão. Isso, você pode criar uma playlist diferente para cada ali. Olha, pode pensar no Dom Casmurro, que tem uma história enorme para você contar para a gente, tá bom? Maria Augusta, obrigada, querida. Gente, obrigada. Beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima confraria, tá bom? Até. Tem o filme, né? Vamos comer panetone, mas sem Natal. É verdade. Mas temos o filme ainda, né? Tem. O Sim. filme tá no site já inteiro, completo, que a gente colocou, para quem quiser assistir, tá bom? É Tá muito bom. bacana. Eu gosto muito. Beijo, gente. Um beijo. Eu vou esperar os Beijo. depoimentos, por favor, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo. Tchau, Catarina. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.